Fala comigo, meu nome é Herbert, mais conhecido como Pelé, e hoje a gente tem mais um vídeo para falar sobre a convocação da seleção brasileira. Essa convocação feita pelo Ancelotti, a primeira que podemos dizer assim do Ancelotti, porque a outra ele meio que teve algumas ajudas, né? Ele não conhecia muito bem os jogadores. Essa ele se preparou e ele vai usar ela para conhecer melhor os jogadores, porque é para as últimas rodadas das eliminatórias para a Copa, mas o Brasil já está classificado. Então ele vai mais para ver os jogadores, para ver como que ele vai montar esse time já pensando na Copa do Mundo ano que vem. E a gente aqui vai falar um pouco sobre a convocação, falar sobre os convocados e a polêmica maior que é até sobre os não convocados, né? Principalmente o Neymar. Então vamos lá. Vou passar primeiro o nome dos jogadores. Vamos começar pelos goleiros. Os goleiros foram Alisson, Bento e Hugo Souza. Né? Hugo Souza do Corinthians, que até merecia pelo conjunto da obra do que ele vem fazendo desde o ano passado. Mas assim, se fosse pensar no momento agora, o Brasão, por exemplo, do Santos estaria melhor. O Ederson não vinha muito bem, mas provavelmente vai voltar em algum momento. Duvido muito que o Ancelotti dispense ele. Mas goleiro a gente não tem muito o que mexer. O Bento não está muito bem na Arábia, mas é um goleiro de bastante qualidade. Mas a gente não acompanha tanto para falar assim 100% sobre ele. Sobre os laterais, ele coloca os defensores, né? Nos defensores ele coloca os laterais e os zagueiros. E ele traz o Wesley, Wanderson, Alexandro, Caio Henrique e Douglas Santos, que basicamente esses são laterais. Só que o Alexandro vem jogando de zagueiro, então é um cara que pode jogar tanto de lateral quanto de zagueiro. Né? E os zagueiros que são Gabriel Magalhães, Marquinhos, o Alexandro e o Fabrício Bruno. Para quem ficou na dúvida, o Alexandro é aquele que joga no Lille, que jogou na, até na última convocação. E tem o Alexandro, que é nome separado, que joga no Flamengo. Então, no caso, o Alexandro do Flamengo joga tanto de lateral quanto de zagueiro. E aí temos as novidades, né? Que é o Caio Henrique. O Douglas Santos fala que eu pouco acompanhei, então é difícil dizer alguma coisa assim sobre ele, mais aprofundada. Não acompanho tanto, porque eu não acompanho o Zenit, né? O Caio Henrique é um cara que vem pedindo passagem desde o ano passado na lateral. E o Wesley já vinha bem no Flamengo, tá na Roma agora, vem bem. O Wanderson que já vinha sendo convocado. E o Fabrício Bruno, né? Que vem jogando bem no Cruzeiro. É uma boa opção aí. Tem uma batalha difícil para conseguir vaga, mas é uma boa opção aí de zagueiro que vem condizendo, né, com a posição. Tomou aquele drible do Neymar lá, mas em geral ele vem jogando muito e drible e zagueiro toma mesmo. Isso aí não tem nada a ver. Quando a gente vai para os meios campos agora, os meias são o Andrei Santos, do Chelsea, que eu particularmente, assim, não sei. Não, talvez eu levaria o Gerson do Zenit lá ainda, mesmo ele tendo ido para o Zenit, assim como ele levou o Douglas Santos e levou tem um atacante, o Luiz Henrique, né, que eu vou falar lá na frente do Zenit. Acho que podia ter levado o Gerson, porque vinha jogando bem na seleção. O Andrei Santos é reserva no Chelsea. E a temporada está começando agora, então eu levaria o Gerson. O Bruno Guimarães, Casemiro, que já vem jogando. Tem o Joeliton, mas o Joeliton aqui no momento que eu tô gravando, ele teve uma lesão e provavelmente ele vai ser cortado. Tudo indica que ele vai ser cortado. Então, vamos ver quem que vai convocar para o lugar. E o Paquetá, né, que foi inocentado na questão de apostas e vem voltando para a seleção. Que por mais que a turma reclame e ache que não está jogando tão bem assim, mas ele é um ótimo jogador, assim, que a gente tem que contar e vou dizer que é quase certo de ter ele na seleção, a não ser que ele tenha alguma lesão ou algo do tipo. E os atacantes são Estevão, Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e João Pedro. O Estevão começou bem no Chelsea, é um nome que já vinha bem no Palmeiras e está bem lá. Martinelli também é um cara mais regular. Eu dou um destaque aqui pro Caio Jorge, que vem jogando muita bola no Cruzeiro. Pra ter ideia, hoje no Campeonato Brasileiro ele é artilheiro com 15 gols. Ano passado o Yuri Alberto e o Alejandro, se eu não me engano, foram artilheiros com 14. E nem acabou o primeiro turno ainda, o Caio Jorge já tem 15 gols. Eu não é um atacante que eu gosto tanto de características. Acho que pelas características, por exemplo, eu prefiro o Pedro do Flamengo. Mas é um cara que pediu a convocação. Não tem como você não convocar o cara. O cara fazendo 15 gols na temporada, só no Campeonato Brasileiro, você vai falar o quê? Você tem que levar o cara. E quem animar aí, acho interessante ver o vídeo que ele postou no Instagram, né? Ele veio de lesão, né? Teve lesão no Juventus, no joelho.
E ele fez um vídeo até emocionante de ver. O Luiz Henrique, que vinha do Zenit, que vinha jogando bem na seleção e voltou agora. Ficou um tempo sem vir depois que foi pro Zenit, mas voltou agora. Matheus Cunha, que fez uma boa eliminatórias na última convocação. Rafinha, né? Não precisa nem falar muito, vem jogando muito bem. O Richarlison, que da outra vez foi convocado, pra mim não merecia, mas dessa vez ele tá jogando melhor. Eu não levaria ainda, mas entendo. É um cara de confiança do Ancelotti. E o João Pedro, que fez um super mundial lá absurdo, né, pelo Chelsea, foi importantíssimo e tem que ir, né? A opção de 9 que a gente tem hoje, em teoria 9 é o João Pedro e o Caio Jorge. Então é uma posição que vem faltando pra gente. E aí a gente vai para os que ficaram fora, né? Que são Vinícius Júnior, Rodrigo e Neymar, né? O Vinícius Júnior é uma discussão que assim, ele não poderia jogar o primeiro jogo porque ele está suspenso. Então levar ele para altitude na Bolívia não vale tanta pena. Até porque o Ancelotti falou na entrevista dele que ele quer testar jogadores. Então levar ele para um jogo só não compensa tanto. Então super entendo ele não ter ido. Quando a gente vai pro Rodrigo, o Rodrigo ele não vinha bem na temporada passada e assim, alguns problemas com o treinador, com o próprio Ancelotti. Aí agora chegou o outro treinador do Real Madrid, ele tá tendo problemas para jogar. Provavelmente talvez saia do Real Madrid por causa desses problemas. Então o Ancelotti falou, como tá começando a temporada, prefiro não arriscar levá-lo. E a polêmica, né, que é o que mais está sendo discutido, que é o Neymar não ir, que foi até tema do primeiro vídeo, se ele merecia ir ou não. Eu levaria ele, mesmo ele não estando 100%, mas entendo o Ancelotti não levar. O Ancelotti falou sobre isso na coletiva dele. O pessoal tá fazendo todo um escarcéu por causa do que ele disse, mas primeiro ele falou que todo mundo conhece o Neymar, todo mundo sabe da qualidade do Neymar. E depois ele falou que não vai levar nenhum jogador que não tiver 100%. 100% o Neymar não está. Aí o povo tá discutindo, mas o que é o 100% do Neymar? O que o Ancelotti espera que seja 100% do Neymar? Assim, o Ancelotti não é bobo, o cara tem 66 anos, sabe muito bem o que faz, é treinador. Ele sabe que o Neymar não vai ser o mesmo de 2015, 2016, no auge do Barcelona, chegando no PSG. Quando ele fala de 100%, acredito eu, que assim, é o óbvio até, é o cara tá 100% fisicamente, tecnicamente, conseguindo entregar. O Neymar vem da lesão, não lembro exatamente a data da lesão dele, mas assim, um jogador ele só consegue recuperar 100% do nível dele depois de uma lesão de LCA, de acordo com os estudos científicos. Vou até deixar um dado aqui na descrição do vídeo. O cara costuma levar até 2 anos para atingir 100% da capacidade dele, né, física. O Neymar está quase atingindo, acho que no fim do ano ele deve atingir esses 2 anos. Então, e ele enfrentou várias outras lesões pequenas, que é normal de se acontecer. Alguns jogadores acontecem, outros não. A gente não pode ficar fazendo comparação. Porque, por exemplo, mas o Pedro não teve mais lesão. Mas o Paulinho, por exemplo, do Corinthians, quando ele machucou, no jogo que ele voltou, ele rompeu de novo. Então não tem muito essas explicações assim. E aí pode acontecer muito lesão muscular, mas é uma questão muito individual. Então, alguns jogadores levam mais tempo, outros menos tempo. Até porque tem questão também que, ó, psicológica do cara lidar com a lesão. Então ele volta. Ele não está 100%. Ele jogou 7 jogos só, então, assim, com consequência. Então ele não vai conseguir estar 100% ainda. Provavelmente, eu acredito que o 100% dele seja só ano que vem. Mas a tendência é ele ir gradualmente melhorando. Tem outra convocação em outubro, pode ser que ele leve. Mas aí o pessoal tá criando toda uma polêmica em cima disso, falando que o Ancelotti mostrou que não conta com o Neymar, ou que o Neymar não manda. Realmente o Neymar não tem que mandar. Quando o Dorival deu uma entrevista lá atrás falando que o Ancelotti tinha que o Neymar era peça fundamental, que tinha que levar ele, eu não concordo muito com esse raciocínio. Eu acho que o Neymar é importante, é o nosso melhor cara tecnicamente, mas o cara tem que estar apto para poder jogar. Esse negócio de, ele tem que ir com uma perna só, eu não concordo. Eu levaria ele nessa fase agora, por questão de seleção, por questão de ser um cara que provavelmente, se não tiver lesão, vai estar nas convocações, é uma liderança dentro do grupo, mas entendo ele não levar por esses motivos. Tanto que saiu já também uma entrevista dele, tá para sair na íntegra, no momento que eu tô fazendo o vídeo ainda não saiu, da UOL, onde o PVC questiona ele sobre o Neymar. E ele fala, não, o Neymar é um cara que todo mundo sabe da qualidade dele,
E o que não faz ele estar na seleção hoje é a questão física. E só. E o pessoal tá criando várias teorias, né? Quem gosta do Neymar fica revoltado dele não ser convocado, né? Tem que ir de qualquer jeito. E quem não gosta do Neymar bate palma e fala: é isso aí, não tem que levar mesmo, não vai levar nunca mais. É um ex-jogador em atividade. Não é nem 8 nem 80. Então vamos esperar para ver como que ele vai se comportar, se ele vai melhorar ou não. Mas em geral essa foi a convocação. Esses foram os pontos, as polêmicas. E agora é acompanhar para a gente ver como que o Ancelotti vai armar essa seleção e como que ele vai e como que vai render essa seleção. Que aí a gente vai estruturando os nomes. Provavelmente o Ancelotti vai ter mais, fora essa, mais 3 convocações até a Copa do Mundo. Então ele não tem muito tempo. Então ele não vai conseguir fazer nem tantos testes. Tudo certo? É isso, pessoal. Deixa o like, deixa seu comentário. Envie para outras pessoas que vocês saibam que pode também interessar em estar acompanhando a gente por aqui. Abraço.